O anúncio do final dos tempos estará na boca da noiva, na boca da igreja amada do Senhor. Diga assim: eu sou a amada do Senhor e vou anunciar aquilo que estava nos lábios do meu Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Filho de Deus em glória, a terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá da sua glória, da sua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. A criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte, nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória a terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Desce sobre nós, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Diga a Ele. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Diga mais uma vez. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Diga a Ele. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a
glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós, Jesus. Sabedoria, sabedoria. Aleluia. Venha o teu reino, Jesus. Seja estabelecida toda a tua vontade, assim como é. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias. Glorificamos a Ti, Papai. Exaltamos o Teu santo nome nesse lugar. E mais uma vez, Senhor, queremos dizer que estamos com o nosso coração abertos e que haja total entendimento de tudo aquilo que será falado aqui agora. Na abertura, Senhor, desse livro, do Teu livro, as Tuas revelações venham, Senhor, penetrar no nosso coração, de forma que nunca mais esqueçamos. Ela fique gravada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Albertinho, dá ajuda aqui. Vou botar aqui o púlpito para cá, para a gente não ficar na frente.
Irmãos, graça e paz. Estou um pouquinho assim sem retorno, agora estou ouvindo. Tá. Glorifico a Deus pela sua vinda. Que bênção. Olha que o sol está vindo ali, batendo no chão. Refletindo forte aqui, mas então fiquei num lugar estratégico. Aqui tá bom tanto para mim quanto para vocês verem aqui a tela. Irmãos, hoje, né, o terceiro dia, o último dia, o dia mais intenso de, como nós estávamos falando, dia de imersão nesse tema, né? Desde quinta-feira, então, nós estamos falando, tá tranquilo, pode deixar, nós estamos falando do propósito eterno de Deus. Nós estamos pegando o gancho do fim dos tempos. Claro que a ministração aqui, o entendimento é sobre o fim dos tempos, mas a gente tem construído essa ideia, que na verdade não é nossa, é do Senhor, de nos fazer ver que o propósito de Deus, ele está desde o Gênesis. Então nós estamos caminhando do Gênesis até Apocalipse, mostrando, tá tranquilo, mostrando que o propósito eterno de Deus é estabelecer reino, governo com o homem. Amém? Vocês entenderam até aqui? Então eu gostaria de rapidamente recapitular um pouquinho para a gente perceber onde estamos. Então, na quinta-feira foi falado aqui que o reino de Deus, ou melhor, que a mensagem do reino, que a intenção de Deus, o propósito eterno de Deus é estabelecer reino sobre a terra. E aí ele mostra, o pastor Igor aqui mostrando, né, tem ali aquelas ilustrações, né, do primeiro mundo ali, que começa no Gênesis ali com Adão, com Eva, o homem peca. E eu pergunto para você, desde que você entendeu, quando o homem pecou, irmãos, o propósito de Deus mudou, sim ou não? Vamos interagir nesses primeiros minutos aqui de aquecimento. Quando o homem pecou, quando o homem errou o alvo, o propósito de Deus mudou? Não. Guarda isso. Deus não muda o seu propósito, e nada, nem mesmo a queda do homem, pôde impedir o propósito de Deus de se cumprir. Ou seja, o homem se embaraçou, foi o homem que deixou o propósito, não foi Deus que abandonou o seu propósito, não foi Deus que abandonou a sua vontade, rasgou ali o mapa do que ele queria, e aí vamos fazer de novo. Não foi assim. Deus, você viu que quando o homem caiu, existiu um mundo até os dias de Noé. E quando chegou nos dias de Noé, a maldade tinha crescido tanto que, o que aconteceu? Deus então julga aquele povo, Deus julga aquele tempo de Noé, trazendo um dilúvio, e a Bíblia diz que naquele juízo Deus levou a todos os ímpios. Diga, Deus levou os ímpios. Isso não é apenas uma repetição que eu estou pedindo para você fazer, isso é para você guardar, porque isso vai acontecer novamente. Deus trouxe juízo à impiedade, levou a impiedade nos dias de Noé. Então perceba que Deus lá no Gênesis mostrou qual era a sua vontade para o homem, para Adão e para Eva. Eles sabiam muito claramente qual era a vontade. O homem pecou, a maldade se multiplicou, Deus então acaba com aquele mundo de Noé. E aí, irmãos, essa vontade de Deus então ela precisava ser conhecida aquele povo que se multiplicou novamente, porque afinal de contas ficou Noé, a sua família, mas Deus ainda não havia tratado com o pecado. O que aconteceu? Se multiplicou novamente. Você sabe que o pecado é tratado na cruz. Então se multiplicou, mas Deus precisava comunicar qual era o seu plano. E aí nós vimos ontem, na aula de ontem,
que desde o início ali, Deus então levanta a partir, né, do tempo de Noé, depois do tempo de Noé, começa a levantar também profetas com uma mensagem de que viria o reino, de que viria o rei. Quantos se lembram que a mensagem de ontem foi a respeito da vinda de um rei? Então, quando a palavra os profetas vão falar da vinda de um rei, isso significa dizer que está falando também da vinda de um reino. Um reino viria, e ontem você viu que Jesus veio uma primeira vez e Jesus vai voltar. Isso eu não preciso perguntar a você se você crê nisso, porque eu acredito que o Filho de Deus, um cristão que não crê que Jesus vai voltar, precisa rever o cristianismo, então, que ele está vivendo. Porque a esperança do Filho de Deus é a volta de Cristo Jesus. Ele vai voltar. Ok? Então, nessa linha do tempo aí, os profetas então chegam a profetizar a respeito do reino, a respeito desse rei. E aí nós chegamos nessa ministração agora, porque Jesus veio a primeira vez. Amém, irmãos? Veio a primeira vez. Só que a gente precisa entender uma coisa. Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio não apenas para salvar o homem. Claro que isso é muita coisa, mas o propósito de Deus continua. E qual era o propósito de Deus? Falei ainda há pouco: estabelecer o seu reino sobre toda a terra. O propósito era que aquele jardim, o protótipo, o início ali, se estendesse sobre toda a terra. Foi isso que a gente está aprendendo. Ok? Então, quando Jesus vem, ele vem com uma missão. Agora o rei veio. Então, o que o rei veio fazer? O que o rei veio falar? Nós precisamos não só crer que Jesus veio e que Jesus virá, mas nós precisamos também crer na mensagem que Jesus trouxe, na pregação de Jesus, na mensagem de Jesus. Então a mensagem de Jesus, nós vamos ver qual foi nessa ministração. Amém? Então ali o primeiro slide, a mensagem do rei, o evangelho do reino e a missão da igreja no tempo do fim. Ali está uma menção ao texto. Quem lembra o texto de Isaías 46? Anota esse texto aí. Isaías 46, 9 e 10, que ele faz conhecido, ele diz, ele determina assim, ele fala: eu sou Deus e não há outro, o meu conselho permanece, a minha vontade permanece, faço, né, conhecido o final. Está lá. Não, aí está o primeiro texto, calma aí. Então, ele vai trazer, ele faz conhecido o final desde o início. Agora sim, vamos lá, aperta aí o gatilho. Então, amados, o que Jesus veio fazer? Eu estava meditando um pouquinho hoje, e antes até de lermos esse texto, você está com a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Ou está confiando só no papel aí? Confia no papel, é a palavra que está ali, amém, mas traz a sua Bíblia até para poder conferir. Eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo 5, antes daí, porque me passou pela cabeça o seguinte: muitos podem ouvir uma mensagem como essa e falar assim: mas o homem errou, o homem pecou, né? E Jesus vem trazendo uma nova mensagem. Jesus não vem trazer uma nova mensagem. A mensagem do Evangelho são boas novas a respeito do quê? Do reino. Agora, a mensagem que Jesus traz, ela é eterna. Realmente eu chego para cá, confunde tudo. É melhor ir para lá? Me ajuda aqui enquanto eu falo? Então a mensagem que Jesus Fico na frente aqui? Não.
Amém, está bem melhor. Então a mensagem que Jesus traz é uma mensagem eterna. Nós vamos ver isso aqui. Deixa eu abrir aqui porque fechou. Mateus 5:17. Não precisa botar aí não, eu vou ler. Porque existe uma tendência de achar que tudo aquilo que foi falado pelos profetas, né, toda a mensagem, toda a profecia não importa muito, né? Deus não tem mais, tudo vem agora a partir de Jesus. E é bom deixar bem claro que, na verdade, a lei de Deus sempre foi boa. O problema não está na lei, está no legalismo. E pelo fato de um homem não conseguir cumprir a lei sem que Jesus tivesse vindo e resolvido o problema do pecado e a lei vindo para o coração. Nós falamos até isso semana passada, no domingo, né? Nessa semana, domingo foi o primeiro dia. Então, aí Jesus fala assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então ele diz, não vim revogar a lei e os profetas. Então tudo aquilo que os profetas profetizaram, porque foi Deus comunicando a sua vontade, nós vimos ontem, mesmo que por meio assim, lá nos profetas ainda em mistério, Jesus ele veio trazer revelação, aquilo que os profetas anunciaram. Jesus veio trazer luz para que a gente pudesse ter um entendimento mais claro e para que ninguém tivesse dúvida, porque o próprio Jesus ele vem reafirmar aquilo que já havia sido profetizado. Então vamos lá. Então o que Jesus veio fazer? Qual a mensagem do rei? Afinal de contas, ouvimos ontem a profecia a respeito de um rei que viria. Então ele vai falar o que? Lê comigo, está aqui. O trequinho, conforme o pastor Damaso falou ontem, tá? Cadê? Tá aqui. O que o Senhor Jesus, quando começa o seu ministério, ele fala? Lê lá. Importa que eu vá também a outras cidades. Fazer o quê? Irmãos, ó, nós estamos agora 3 e... Você comeu, acho que não tem muito tempo atrás, então dá para você ler mais forte, né? O que Jesus fala? Importa que eu vá também a outras cidades, pregar o evangelho. Aí aqui está o detalhe, pois, o quê? Para isso é que fui enviado. Presta atenção, irmãos. Jesus, ele próprio está dizendo que ele veio para trazer uma mensagem a respeito do reino. O rei tem uma mensagem a respeito do reino. Interessante aqui, que não está aí no slide, mas eu separei aqui, que ele não fala isso uma única vez, ele fala isso várias vezes. E eu quero abrir aqui com você, vou citar aqui essas vezes, algumas das vezes que Jesus fala a mesma coisa. Por exemplo, Marcos 1,38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que fui enviado. Lucas 8:1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Veja, o texto anterior é Lucas 4:23, esse aqui é o 8:21. Então está dizendo assim, depois dele ter dito que veio para pregar, ele faz. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus.
e os 12 iam com ele. Mateus 24, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E tem mais, tem outros textos de Lucas, de Mateus. Então, a mensagem de Jesus, ele veio com a exclusividade de pregar o reino de Deus. Porque, irmãos, nós como igreja precisamos entender que existe um império das trevas, amém? E em todas as épocas, o império era subjugado por um outro império. Um rei, quando saía do seu lugar, saía para batalhar e para dominar e territorialmente dominar sobre o inimigo. Então, quando Jesus ele entrou na história, ele entrou para quê? Para, por meio da palavra, enfraquecer o reino das trevas. Agora não mais está em mistério. Agora a mensagem de Jesus não mais estará de modo meio que muito para frente, conforme alguns textos proféticos. Agora Jesus está trazendo luz. Jesus está revelando. E aí, o que vai acontecer? Ele começa a anunciar. Então, vamos lá. O próximo slide. A mensagem de Jesus não foi apenas um convite de salvação, foi anúncio de uma restauração. Por que isso? Não foi apenas a respeito da salvação. E vou te dizer mais, irmãos. Jesus, ele veio sobretudo para pregar o reino, e a salvação está no propósito do reino. Porque eu posso dizer para você uma outra coisa aqui: quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus criou o homem para o homem habitar a terra, governar. O homem com Deus, ele não precisava de salvação, sim ou não? Estava seguro. Salvação precisa aquele que entra em perigo. O homem entrou em perigo, a morte entrou, agora o homem está sujeito à morte. Então o que acontece? Aí o plano, ele não muda. O plano de Deus continua. Aí vem Jesus para muito mais. Eu digo, quando eu digo isso, parece que eu estou diminuindo a questão da salvação. Não estou. Eu estou apenas aumentando o seu entendimento do que foi o propósito de Jesus ter vindo a sua primeira vez. Mais do que salvar você, ele veio para reposicionar você no que era eterno. Mais do que ele veio salvar você, ele veio reposicionar você ao direito que foi perdido de governar sobre a criação. Lembra que ele abençoou o homem? Ele disse o quê? Crescer e multiplicar, encher a terra e dominar e sujeitar. Então foi a vontade de Deus e continua sendo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É assim e será assim até o final. Ou você crê que Deus enfraqueceu e diz assim: olha, realmente agora eu não posso mais cumprir o propósito? Afinal de contas, Jesus veio justamente para viabilizar o cumprimento do propósito. Então, irmãos, o anúncio, a mensagem de Jesus não foi apenas um convite. A mensagem de Jesus não para em aceite Jesus como seu Salvador. Você está entendendo isso? A mensagem de Jesus é a respeito do reino. A mensagem de Jesus ela vai além da salvação, porque alguém poderia ser salvo e continuar sem libertação. Como assim? Eu posso ser salvo de um perigo, e se eu não for iluminado, não for tirado as vendas nos meus olhos, eu posso novamente voltar a entrar no perigo. Como alguém que está caindo no precipício, alguém salva essa pessoa, coloca em segurança de novo, aí essa pessoa, sem enxergar, ela pode novamente entrar em perigo. Então o Senhor Jesus veio para nos libertar, primeiro para clarear, para nos dar entendimento do seu propósito, para não corrermos perigo. Por isso que muita gente vai, desvia, volta, porque não conseguiu ver ainda o reino de Deus. Então, olha o que vamos para o próximo texto, Mateus 4, 17.
Mateus 4,17, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então o homem perdeu em Adão a posição de regente e governador sobre o quê? Sobre toda a terra, sobre toda a criação. E Jesus veio então o quê? A anunciar que essa posição seria restaurada. Então quando Jesus veio a primeira vez, foi um tremendo baque, irmãos, para o reino das trevas, para o governo de Satanás, porque Jesus invadiu o templo para trazer revelação a respeito de um império que viria, o império da luz. Então o que vai acontecer? Jesus falando, arrependei-vos, isso é logo no início do ministério, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino, está próximo o reino dos céus. E aí eu quero, para que não haja nenhuma dúvida, mostrar para você o que Jesus está falando. Em primeiro lugar, Jesus aqui, ele está falando, arrependei-vos por um propósito. O fato do homem se arrepender, isso tem que acontecer todos os dias. Você tem sim que se arrepender dos seus pecados, mas é por conta de algo especial. Não é simplesmente para que você vá para um lugar, não é simplesmente para que você vá para o céu. Você não tem que se arrepender pensando no céu, você tem que se arrepender porque existe algo proposto para você que é o reino dos céus. Alguém poderia falar, mas não é a mesma coisa? Não é o reino dos céus? Presta atenção, Jesus não está falando aqui reino nos céus, tá? O reino é dos céus, porque é de lá que vem o reino. A origem do reino é os céus, é o céu. Toda a origem, assim como ele é do céu, assim como nós somos. A origem é o céu. Então, quando ele aqui em Mateus fala reino dos céus, é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus está falando aos judeus, eles não falam, né, não tem o costume, eles consideram até um pecado falar o nome de Deus, ainda que, né, o nome de Deus não seja pronunciável, mas ele então fala reino dos céus, mas é a mesma coisa. Então está próximo. Então esse é o motivo, essa é a mensagem de Jesus. Ele começa dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino. E aí, irmãos, nós continuamos. Pode mudar aí. Quando eu falo isso, de que o arrependimento não é por conta do céu, é verdade, mas na mente de uma grande parte da igreja do Senhor Jesus está o quê? Jesus vem para me levar para o céu. Então, o meu destino é o céu. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Pode dizer, irmãos, que o nosso destino é o céu. Eu quero falar para você o seguinte: o céu existe, o céu é o trono de Deus. O céu é o meu trono, diz o Senhor lá em Isaías 66:1, ali, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele também vai dizer que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Então o céu que é o trono dele é dele, a terra dos homens. Então, quando nós ouvimos, o meu destino é o céu, você está abrindo mão daquilo que realmente Deus te deu, planejou para você, que é aquilo que lá no Éden ele entregou a Adão. Pode pular aí. Jesus nos ensinou a invocar o céu sobre a terra e não a escapar para o céu, porque é um outro problema. Porque quem pensa que Deus simplesmente vai nos tirar e nos levar para o céu, está fazendo de um Deus alguém incapaz de vencer os inimigos. Eu criei tudo, vi que era bom, me alegrei com aquilo que eu criei, agora vem um cachorrão lá, mete a pata e sujou, agora não presta mais. Deus é incapaz de levantar a sua igreja,
E assim como um homem deixou entrar o pecado, ele seria incapaz de enviar o seu filho, e o seu filho vir juntamente com a sua igreja restaurar o ambiente. Será que Deus é incapaz assim? Claro que não. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus e falam assim: mestre, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender um princípio. Eles queriam um ensino. E ensino de Jesus precisa ser observado. Isso aqui, irmãos, olha, isso aqui todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Isso não é uma reza. Isso é uma oração com princípios que eu não vou falar todos aqui, mas tem princípios muito tremendos. Aqui eu posso falar o primeiro, né? Que Jesus está, vocês querem aprender a orar? Então quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que está aonde? O céu é o quê? Trono de Deus. Então Jesus está, primeiro momento aqui, ele mostrando para os discípulos que esse Deus que é Pai, ele está no trono. Ele continua no trono. E Deus sempre quis se revelar à igreja como Pai. Então, Pai Nosso que está no céu. Aí ele vai falar assim, o quê? Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é feita a vontade de Deus? Sim, quem não fazia foi expulso de lá. No céu é feita a vontade de Deus. Aonde que precisa ser feita a vontade de Deus? Diz para mim. Na terra. Então Jesus está ensinando os discípulos, e a oração que Jesus ensina aos discípulos não é assim: Pai nosso que estás no céu, leva-nos para aí. Não. Jesus está nos ensinando a atrair o céu para a terra, o trono de Deus para a terra. Então, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa missão. Qual é a missão do Filho de Deus? Venha ao teu reino, atrair o céu para a terra. Quantos estão me entendendo? Qual a sua missão? Atrair o céu. Isso aqui é um ensino de Jesus, irmãos, que depois lá na frente você vai ver que o Senhor responde. Eu creio que quando ele está falando isso aqui, ele poderia estar pensando justamente nos profetas. Por exemplo, Ezequiel lá 37, onde tem a profecia de que Deus mesmo habitaria, implantaria o seu tabernáculo com o homem. Deus habitaria com o homem, está profetizado lá, e estaria com o homem. Então Jesus, ele quer que os discípulos pensem nisso e orem nesse sentido. A gente precisa orar: Pai, venha a nós o teu reino. Olha a palavra, diga venha. Algo que está vindo na sua direção. Quando você fala venha, é você que está indo, é algo que está vindo a você. Eu gosto de falar assim, pensando, irmãos, eu gosto de ministrar isso aqui assim, trazendo os irmãos a um pensamento. Olha que construção. Jesus está falando assim, ó, venha. Então é algo que está vindo de um lugar para outro lugar. Amém? Então a mensagem de Jesus começa por aí, ele dizendo que veio pregar o reino de Deus, e aqui ele ensinando aos discípulos a buscar, a clamar pela vinda do reino. Eu falei que Deus sempre quis habitar conosco, então isso está profetizado. Ezequiel fala disso. Então Jesus fala para nós orarmos. Agora o próximo slide aí vai mostrar Apocalipse 21 e 22, depois do pecado, né? Você vê que o propósito de Deus começa a ser mostrado lá no Éden com o homem, Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Deus mostra, Deus dá ali o espólio, né? De como seria depois. E até o final, no final ainda eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Só mostrar para você que realmente o reino de Deus, o final está integralmente mostrado no Gênesis 1 e 2. Então, o que foi profetizado, o que Jesus ele está ensinando os discípulos a pedirem, o que os discípulos estão clamando,
vai se cumprir. E olha o que diz Apocalipse aqui agora depois do pecado. Eis o tabernáculo de Deus ele habitará com eles. Quem que habitará com quem? Diz aí, irmão. Pode falar isso mesmo. Olha, é o que está escrito, é só falar o que está escrito. Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele quem? Habitará com quem? Então somos nós que vamos para o céu habitar com ele, ou ele vem habitar com o homem? Como é que era lá no Éden? Era o homem que subia ao céu para caminhar com Deus? Era Deus que vinha caminhar com o homem. Vai acontecer de novo. Não era para ter mudado isso. Você sabe o que mudou isso? O erro, o pecado. O pecado impossibilitou o homem de estar caminhando ali, de estar andando no jardim com o homem. Mas Jesus veio restaurar o homem a essa posição. Então nós vemos isso aqui. Então, amados, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Enquanto uma grande parte da igreja espera o dia de subir e morar no céu, o que João vê em Apocalipse capítulo 21, se nós olharmos o texto aí desde o 21, ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra, descendo ataviada como noiva. Então desce, haveria um desencontro, a igreja subindo e a Nova Jerusalém descendo. Então não pode, se a Bíblia diz que o próprio tabernáculo de Deus estará com os homens. Amém? Então, amados, dito isso até aqui, o que vai trazer Jesus de volta? Qual é a mensagem do reino? Qual é a mensagem de Jesus? Pode falar. Qual é a mensagem do rei? Participe, irmãos. A mensagem do rei é o reino de Deus. Está lá o tema dessa ministração. A mensagem do rei é o reino de Deus. E todas as outras coisas, você vê que nos textos que nós lemos de Jesus dizendo que veio para pregar o evangelho, diz que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus e coxos eram curados, cegos passavam a ver, né? Pessoas endemoniadas eram libertas porque os sinais seguiriam a pregação do reino. Então tudo isso aí faz parte da pregação. Entendermos que o Filho de Deus ele tem que levantar as mãos e curar as pessoas, vai curar. Mas isso se torna mais evidente quando há a pregação do evangelho do reino de Deus. Os sinais vão seguindo a pregação, ok? Então, se Jesus pregou essa mensagem e ele está à destra do Pai, ele nos comissionou, amém? Ele nos mandou fazer alguma coisa. Vamos para o próximo. Então, existe aqui então uma pergunta. O que traz, diga assim, o que traz Jesus de volta? O que traz Jesus de volta? Pode pular. E aí aqui a gente vai começar a ver a responsabilidade que eu e você temos. Nós não estamos congregando para ouvirmos palavras bonitas e ficar nisso mesmo. Nós estamos aqui apenas para cantarmos louvores, mas estamos aqui comissionados nesta terra, neste tempo que você vive, para uma missão, uma comissão. Você foi comissionado, ok? Então a pergunta é: o que traz Jesus de volta? Então aqui tem uma afirmação que nós colocamos, não são as guerras, diga, não são as guerras, não são as crises, não são os terremotos, as pragas. Jesus foi claro. O que está escrito? Porém, abra esse texto aí, abra Mateus 24, porque nós estamos falando, essa conferência é sobre escatologia, não é isso? É sobre tempo do fim. E tem um texto onde o próprio Senhor Jesus fala de escatologia. Mateus capítulo 24 e 25,
ele vai deixar claro acontecimentos do tempo do fim. Então, quero abrir aqui junto com você. Você precisa trazer a Bíblia, irmãos, nesses momentos, para você, inclusive no papel também, você pode anotar referências que porventura não possam estar aí. Mateus capítulo 24. Vamos lá. Aqui, o contexto, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, se aproxima de Jesus. Jesus, no capítulo 24, o que já tinha Jesus falado para eles? O filho veio, vai precisar padecer, sofrer, ser morto, mas voltará. Então aqui, eles estão perguntando, no Monte das Oliveiras se achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus nem tinha ido ainda, mas eles já queriam saber quando Jesus ia voltar. Aí Jesus lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Vamos prestar atenção nisso aqui, irmãos, porque são apontamentos. Quando nós falamos que não são coisas que trazem Jesus de volta, porque isso são apontamentos do tempo do fim, não da chegada do reino e de que está bem próximo o reino. Vamos lá, vamos entender por quê. Ele vai falar assim, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E ele vai continuar dizendo, levantará nação contra nação, vamos lá, vamos adiantar. Porém isso, versículo 8, é o princípio das dores. É interessante que quando a igreja ouve isso, Jesus está deixando bem claro, guerras, rumores de guerra, pragas, pestes, e a igreja não pode ouvir um anúncio de uma guerra que já diz, Jesus está chegando, Jesus está aí, está chegando. Jesus está dizendo, isso tudo é necessário acontecer no tempo do fim, mas ainda não é o fim. Então, peraí, como assim? Eu sempre ouvi dizer que quando tivesse tudo isso acontecendo, estava próximo. Tempo do fim. E a gente sabe que quanto mais se aproxima o dia, esses sinais vão se intensificando. Mateus 24, eu já falei isso aqui uma outra vez, é aquele desenho da mulher grávida, né? Estando para dar à luz. Ela fica grávida, ela começa a sentir, né, Cíntia, algumas coisas ali, umas contraçõezinhas, né? Umas coisinhas assim, mas é mais espaçada, uma dorzinha aqui, um incômodo e tal. Mas à medida que o tempo vai se aproximando, essas dores aumentam, as contrações aumentam e o espaço também. Então isso é como até que o filho venha à luz. Então Mateus 24, Jesus está falando, guerras, rumores de guerras, isso vai acontecendo, sempre aconteceu na história. Vai chegando o tempo do fim, se aproximando mais, claro, vai se intensificando. É óbvio que nesse tempo que nós estamos vivendo, está se ouvindo mais de guerras e rumores de guerras do que em outros tempos. Sim ou não? Não acaba uma, já tem outra. Não acaba uma praga, já tem outra. Terremoto, agora é surto de ebola, é uma série de coisas. Mas Jesus fala, não, ainda não é o fim. Irmãos, ainda que isso doa no coração do Senhor Jesus, não é por conta disso, não é porque está assim que Ele vem. Ele vem então por quê? Pelo quê? E qual o maior sinal? Então, um outro sinal, vamos ver esse maior sinal. Mas uma outra coisa que acontece no tempo do fim são características que nós precisamos olhar, prestar atenção, entendermos que realmente estamos no tempo do fim. Olha uma característica muito forte. Versículo 11, não sei se você está acompanhando na sua Bíblia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que um falso profeta tem para enganar alguém? Uma falsa profecia, uma mensagem falsa. Então ele fala, levantar-se-á falsos profetas com engano, com falso evangelho.
Olha aqui, irmão, sabe o que é um falso evangelho? Você sabe que a apostasia, o que é apostasia? O desvio da verdade. E às vezes o desvio da verdade é tão sutil. Esse exemplo eu dou sempre, é como uma água pura. Que alguém tendo, por exemplo, ali um recipiente com uma água cristalina, alguém vem e joga uma gota de água poluída. O que vai contaminar você? Aquele restante? Não, aquilo está bom. Mas pelo fato de ter jogado uma gota, o que vai contaminar o homem é aquela gota. A mensagem falsa é alguém que pega a verdade do Senhor, deturpa, e muitas vezes para o seu próprio benefício. E aí tem engano. E começam, além de produzir o engano, ainda vendem esse engano. Começam a fazer comércio, inclusive, de uma palavra apóstata. Como se já fosse, não fosse ruim a apostasia, ainda começam a comercializar, vender. Mas então, Jesus está nos alertando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? É o desvio da verdade. Então, quando se coloca essa água suja, essa gota de água suja na água limpa, você só é capaz de ver que ela está suja se tiver uma coisa chamada revelação. Você precisa colocar ali um objeto para fazer a leitura, para ser revelado de que aquilo está poluído. E quem faz isso com respeito à palavra é o Espírito que habita em nós, é Cristo que habita em nós, que nos faz ver a verdade e discernir a verdade. Então, cuidado para que ninguém vos engane, é para nós prestarmos atenção que o Espírito diz à igreja. Porque ao mesmo tempo que a iniquidade se multiplica, que o amor pela palavra, pela verdade vai se esfriando, Deus vai levantando pessoas para ser boca dele nesse tempo, para ser chofar, para ser trombeta, para anunciar a verdade, sem interesse de comércio com a verdade, sem interesse de fazer da palavra uma condição de se dar bem na vida. Então, amados, presta atenção. Aí ele fala assim: aquele porém, mas deixa eu falar aqui, e se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Só pode se esfriar aquilo que teve quente, ok? Então Jesus está alertando a igreja do tempo do fim. Cuidado, porque nos últimos tempos, por causa da iniquidade, por conta do falso, muitos vão se esfriar para com o que é verdadeiro. Muitos vão se esfriar para o que é verdadeiro. Eu separei um texto aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira, comichão nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas, ao engano, à apostasia. Às vezes a apostasia é melhor para mim. Irmãos, o melhor para você é a verdade, ainda que doa, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, a verdade é o que te introduz no reino. Ok? Então aqui é um ensino, mas também uma reflexão para nós com respeito a como nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus, amém? Então Paulo está dizendo que nos últimos tempos a pregação da sã doutrina iria trazer comichão nos ouvidos, porque estariam amontoando mestres para falar o que eles queriam ouvir. É isso que Jesus está falando aqui. Iria se multiplicar e o amor iria se esfriar. Aí vamos lá. Se eu disse que não são as guerras, crises, essas coisas que traz Jesus, que é o maior apontamento, um dos grandes apontamentos. Claro que antes da vinda de Jesus vai precisar acontecer muitas coisas, mas existe uma coisa que antes até mesmo do iníquo se levantar, do anticristo se levantar, vai precisar acontecer de uma forma muito intensa, que os filhos de Deus precisarão promover, é a pregação do evangelho. Aí vamos lá, vamos passar.
O que, lê comigo lá, o que desencadeia o fim é o quê? É o quê? A proclamação da mensagem do rei. Qual era a mensagem de Jesus? O reino, ok? Aí Jesus vai falar assim, é o mesmo contexto, o texto que você está aberto aí. Aí Jesus vai falar assim, e será pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Diga, então virá o fim. Então depois de que vem o fim? Depois da proclamação, depois da pregação do evangelho do reino. Então não é qualquer evangelho, e aqui eu quero mostrar para você algo muito especial nesse texto, porque a gente vê realmente isso, irmãos. Jesus fazendo questão de frisar o que precisaria ser pregado no tempo do fim, para que Jesus pudesse voltar. Quando ele diz aqui, ó, este evangelho, primeiro vamos entender o que é o evangelho. Evangelho é uma boa notícia, ok? Evangelhos são boas novas, disse antes. Não é um evangelho novo, é uma boa notícia, boas novas. Para quem ouve, aquilo é novo. Então Jesus está frisando aqui, ó, este evangelho do reino. De uma forma indireta, ele está apontando duas coisas aqui: surgiriam outros evangelhos. Surgiriam outros evangelhos, entre aspas, porque não seria evangelho. Se está poluído, não é evangelho de Cristo. Mas ele está dizendo, nos últimos tempos, surgiriam outros evangelhos. Aí por aí ele diz que se multiplicaria a iniquidade. Mas ele fala, quando este evangelho, então um outro apontamento que a gente faz aqui, este é o que precisa ser observado, Jesus ele está frisando que é o evangelho que ele pregou. Jesus está deixando claro, ó, pode até surgir outras mensagens, mas o fim vem pela pregação desse evangelho que eu estou passando para vocês, Pedro, Tiago, João. Essa galera toda ali que estava ouvindo ele, estava ensinando esse evangelho para que eles pudessem proclamar e chegar até os dias de hoje. Só que, irmãos, o que traz o fim é isso, né? A intenção era chegar até os dias de hoje, e chega, irmãos. Tanto é que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E ele fala assim, depois da pregação, uma vez que a mensagem do reino está sendo pregada, está, irmãos, está. Então virá o fim. Quem pode me dizer fim de quê aqui? Quem pode me dizer? Me ajuda aí para me beber água aqui. Hã? Aí, isso aí. Jesus ele não está dizendo aqui que viria o fim da terra. Jesus não está dizendo aqui que seria o fim da terra, porque a pregação do reino, quando Jesus volta, será como nos dias de Noé. Está lá mais à frente. Nos dias de Noé, o juízo de Deus veio sobre a terra. Amém? A terra foi abalada, ok? Foi destruída? Não. Noé permaneceu com a sua família sobre esta terra. O que foi tirado foi a iniquidade que estava no homem de uma forma absurda. E se pegarmos, por exemplo, ali, texto como Apocalipse capítulo 11, lá no versículo 18, vai mostrar que quando a última trombeta toca, os reinos do mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo, e o Senhor ele vai julgar, ele vai desarraigar, ele vai destruir. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 18, lá no finalzinho do versículo, no capítulo 11, versículo 18, lá no finalzinho, e me diz o que está escrito. Está escrito ali que Deus vai destruir os que destroem a terra. Então, quando Jesus diz que vem o fim, não é porque ele vai destruir a terra, é porque ele vai destruir os que destroem a terra. Inclusive aqui ele repreende, ele amarra Satanás. O diabo é preso.
quando Jesus volta. Quantos estão entendendo isso? Então ele está dizendo, então virá o fim. Pode passar. Glória a Deus. Quero pedir para alguém pegar mais um pouquinho d'água para mim. Então está aqui. O fim que Jesus anuncia não é o fim da terra, é o fim do, diga comigo, aion. Isso aqui no grego quer dizer o fim de uma era. É o fim de um período. É o fim desse tempo aonde a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, a pregação do evangelho do rei, do evangelho do reino, ele traz fim. A pregação vai trazer fim ao reino das trevas, irmãos. Então não se trata de sair, se trata da gente governar, da gente juntamente com Jesus extirpar toda a maldade da terra, restabelecendo aquilo que era propósito eterno, que é o propósito eterno de Deus. Então, eu acho que aqui já está escuro, não está? Estão me vendo bem? Pode acender para cá. Isso. Glória a Deus. Então, irmãos, o evangelho, a mensagem de Jesus, então, ele traz fim a esse tempo. Então, é o fim da era, o tempo do reino maligno e o início efetivo do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, diga, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Paulo aos Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tira tudo aquilo que é de ruim da terra que você vive. Reino de Deus. Tira toda a maldade, toda a iniquidade, tira a corrupção, tira a morte, tira doenças, enfermidades, tristeza, guerra. Reino de Deus. Então é o homem que precisa sair ou são essas coisas que precisam acabar? Essas coisas que precisam e vão acabar, porque é plano de Deus. E lá no final você vê, lá no final, quando já se fala no reino eterno, a morte não existe, tragada foi a morte na vitória, a morte não existe, nem dor, nem praga, nem peste. Amém? Então, irmãos, o evangelho está ali, no início estava oculto, mas agora Jesus está ali, está revelado. Jesus está falando, então por que as pessoas não veem? Por que as pessoas não creem? Porque agora, irmãos, o trabalho das trevas, uma vez que a mensagem já foi dita por Jesus, e ele não pode impedir, não tira mais o que foi dito. O que as trevas, o que o diabo quer fazer? Tirar ou fazer com que você não veja, com que a incredulidade bata no seu coração e você não entenda o propósito eterno. Você não entenda. E aí, irmãos, tem um outro texto que eu separei aqui, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é o evangelho da glória de Cristo? O evangelho do reino. Por que para a glória de Cristo? Porque uma vez o evangelho pregado, Jesus volta para reinar. Diga, ele vem. E ele vem saltando pelos montes. Glória a Deus. Então, pode pular.
Se o evangelho do reino é a mensagem que precisa ser pregada no tempo do fim, e nós vemos a proliferação, a multiplicação do engano, irmãos, o que precisa ser feito? Precisa uma restauração. Então, no tempo do fim, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele está restaurando, assim como Ele levantou profetas no passado para falar de forma meio que foi dito esses dias, né? Não tão clara, mas que Jesus trouxe à luz. Agora nós temos a luz do Evangelho. Ele está levantando pessoas para pregar essa mensagem. Então existe uma mensagem que precisa ser pregada no tempo do fim. Alguém poderia, mas o Evangelho já não está sendo pregado há muito tempo? Então, falamos que o príncipe desse mundo cega o entendimento. Então ele permite até um certo ponto. A palavra que diz que Jesus é o Salvador, amém, é verdade. Pregar Jesus, a gente tem que pregar o tempo todo. Só temos como se arrepender recebendo Jesus como Senhor da nossa vida. Só por meio de Jesus que o homem nasce de novo. Por meio da cruz que nós nascemos de novo. Só que o Evangelho, ele é um Evangelho completo. Ele não para só na nossa certeza de que Jesus é o Salvador. O fato de Jesus ser Salvador, todos nós sabemos. Crer em Jesus como Salvador, nós cremos, amém? Mas precisamos crer na mensagem que Jesus pregou. Então é isso que precisará ter no tempo do fim. Se nós queremos a falência do reino das trevas, nós precisamos anunciar o reino de luz, amém? E aí, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, aqui é o livro da revelação. Apocalipse é o livro da revelação, não é um livro ruim, não é um livro feio, pelo contrário, é um livro bonito que fala da vitória, irmãos, de Jesus e da sua igreja. Mas aqui João, tendo a revelação do Apocalipse, no capítulo 6, ele tem uma visão curiosa. Ele vê, isso aqui é tempo do fim, tá, irmãos? Ele vê, olha, vi outro anjo, lê comigo bem alto. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o quê? Para proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo, no tempo do fim. Jesus está dizendo, quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí viria o fim, amém? Não é isso? E por que será que lá no tempo do fim, na visão de João, ele está vendo um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar? O que eu entendo aqui? Que no tempo do fim está faltando a mensagem. No tempo do fim está faltando a pregação do reino de Deus. Mas essa mensagem já está sendo entregue, irmão. Sorria por conta disso. Essa mensagem aqui, eu creio que o anjo já está entregando para ser pregado. O anjo não prega. Então quem que é levantado para pregar? Nós, igreja. No tempo do fim. Então existe uma mensagem que trará Jesus de volta. O evangelho do reino. Amém? Vamos caminhando aqui, já estamos próximo do fim. Veja, não é o evangelho do ego. Diga, não é o evangelho do ego. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho apóstata. É o mesmo evangelho que o rei proclamou. É aquele que ele diz assim, quando esse evangelho, o evangelho eterno que o anjo está trazendo, está descrito lá, o evangelho eterno é o mesmo evangelho que Jesus pregou e que chama do evangelho do reino. Jesus não pregou um outro evangelho, Jesus pregou esse. Não existem vários evangelhos puros, existe um evangelho puro, existe muitos evangelhos apóstata, mas o evangelho de Jesus é o evangelho eterno. Então é o mesmo evangelho que Jesus proclamou. Você está entendendo?
Diga, eu tenho responsabilidade de ser um propagador do evangelho, do reino. Então, irmãos, você, o que vai pregar? A Bíblia diz que Paulo, quando esteve em prisão domiciliar, ele pregou. Alguns iam durante 3 anos até a sua casa, e a Bíblia diz que ele pregava a Jesus, ele falava de Jesus para arrependimento, né? Pregava Jesus como Senhor, pregava Jesus e anunciava o reino. Pregava Jesus e anunciava o reino. A mensagem ela precisa ser completa. Quando você falar de arrependimento para alguém, você fala por que ele precisa se arrepender. Porque existe algo maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Vamos lá. Jesus não volta apenas para um evento cósmico, Jesus volta para se casar. Ok? Está escrito lá em Apocalipse 19:7. Lê comigo. Chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Então é claro, quando Jesus vem, a gente vê isso em Mateus também, lá no versículo 29, que vai acontecer fatos cósmicos. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão, né? Jesus vem com poder e muita glória, então vai sair abalando muitas coisas. Mas existe um motivo pela qual o Senhor vem e que atrai Jesus para a terra. Então eu digo, quando eu disse que não são as coisas ruins, guerras, rumores de guerras, terremotos, as coisas todas, ele vem por algo bom. Então o que traz Jesus de volta é algo bom. A união dele com a igreja, porque a partir daqui começa-se o reino messiânico. Você vai ver ainda hoje sobre isso. Chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Como é que a esposa se preparou? Como que é o adorno da esposa, da noiva do Cordeiro? Será que é batom, brinco? Um véu e grinalda? Claro que não, o que adorna, o que deixa agradável a noiva, a ponto do noivo olhar e falar assim, está na hora, agora eu vou, ela está preparada, adornada. O que é? É a palavra, é a noiva ser encontrada por Jesus com a mesma palavra nos lábios que estava nos lábios de Jesus. A noiva precisa ser idônea, semelhante a Jesus. Eu não estou falando de uma noiva glorificada, mas eu estou falando de uma noiva gloriosa. A glória da noiva, antes de ser glorificada, será ela estar preparada, edificada na mesma palavra e proclamando, cheia de luz. Isso me faz lembrar das 10 virgens. Precisa estar com luz. As lâmpadas daquelas 5 que estavam com óleo, azeite ali, quer dizer palavra. A luz ali é a palavra que não nos permite ser confundidos. Então, quando o noivo vem, vai encontrar a noiva na luz. Amém? Pode passar. A noiva precisa ser idônea, semelhante ao rei, precisa ter a mesma mensagem nos lábios. Uma noiva que não conhece a mensagem do noivo não está preparada para o casamento. É o que eu falei, não está arrumada, não está pronta. Ok? Vamos passar. Então aqui esse acho que é o penúltimo slide. Então isso aqui é só uma recapitulação do que nós falamos aqui. Você está entendendo até aqui? Se você tiver dúvida, nós atrasamos um pouquinho, houve um problema, né, pastor, com a impressão, né, precisou demorar um pouquinho para poder você estar com esse material na mão. Então a gente atrasou um pouquinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então aqui é a gente entender agora qual é a nossa missão. Comecei falando, quando falei da mensagem do reino, que Jesus veio e ele disse que ele veio com uma missão. Qual foi a missão dele? Mais uma vez, diga para mim: pregar o reino. Ele fala, para isso fui enviado. Ontem nós vimos o pastor Damaso falando de Siló, o enviado, né? Então, para isso fui enviado. Veja bem, a missão de Jesus é essa. Quando Jesus morre, ressuscita, e antes de subir ao Pai,
ele comissiona, é o chamado ID. Ele comissiona a igreja. E é chamado isso de a grande comissão. Ou seja, se a missão de Jesus foi proclamar o reino, o evangelho do reino a todos os lugares, qual é a nossa comissão juntamente com ele? Propagar o reino em toda a parte. Daí a importância da igreja precisar conhecer a mensagem, porque senão vai pregar qualquer coisa. E não podemos perder tempo. Nós somos embaixadores do reino de Deus nesta terra. É verdade. Então, proclamar o evangelho do reino, o ID, a grande comissão. Em segundo lugar aqui, preparar a noiva. Se nós já temos o conhecimento, estamos seguindo em conhecer o Senhor e a sua mensagem, precisamos ajudar a edificar a noiva. Muitos irmãos que são filhos de Deus, que têm muito a nos acrescentar, porque não podemos achar que nós temos toda a verdade, que ninguém tem nada para nos dar, irmãos. Nós podemos aprender com muitos irmãos, mas aqui, se Deus está te edificando na palavra do reino, você precisa preparar a noiva com essa palavra, ajudar a edificar. Em terceiro lugar, invocar o céu sobre a terra, o trono sobre o estrado. Lembra Isaías 66:1? Eu estou meditando muito nisso aqui. O trono sobre o estrado. O que diz lá? Eu já citei esse texto. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então nós precisamos clamar para que o trono se estabeleça de uma vez para sempre sobre o estrado, sobre a terra. Está me entendendo? Glória a Deus. E aí Jesus fala, nos ensinando, venha o teu reino, muda lá o texto, o último versículo que nós já falamos, né? Jesus justamente nos ensinando a orar. Venha o teu reino, o quê? Na terra como no céu. Aí eu te pergunto, o nosso destino é o céu? O céu é a nossa, já falei, irmãos, é nossa missão. E qual é a sua missão? Trazer, clamar, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Aleluia! Então essa não é apenas uma oração, é a nossa glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Contando as meia horas que nós, começamos com um pouquinho de atraso, estamos dentro do tempo, está tudo bem. Nós vamos já dar um tempo, mas eu gostaria que você fechasse os olhos aí no seu lugar e você pensasse o seguinte: eu estou com os meus olhos fechados também, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, fale para você mesmo, outras palavras até, mas diga: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me conduza a toda a verdade, que o Espírito da verdade que habita em mim, que habita em nós, nos conduza a toda a verdade. Fale a respeito das coisas que ouviu do Senhor e que são coisas a respeito das coisas futuras, das coisas eternas. Senhor Jesus, me mostre mais a cada dia, me revele mais a respeito do teu propósito eterno, para que eu não me encontre perdendo tempo, deixando de proclamar o teu reino. Me ensine mais a respeito do teu reino. Fale comigo nesse tempo, fale comigo nesses dias e fale através da minha vida. Se você quer isso, levanta as suas mãos e daí onde você estiver, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os teus filhos que estão aqui sejam a boca do Senhor nesse tempo. Que o evangelho eterno seja nos lábios como uma espada afiada, Senhor, em nome de Jesus, a desfazer toda a obra das trevas, tudo aquilo que Satanás botou a mão para confundir. Em nome de Jesus, o teu filho, a tua filha se levanta nesta noite, nesse tempo,
para ser boca do Senhor a proclamar, e aonde eles estiverem proclamando esta palavra, que as escamas caiam dos olhos, que os ouvidos sejam abertos, que a mente, que o coração agasalhe a sua palavra, que a unção, que é o Espírito em nós, venha quebrar todo o jugo, todo o peso, venha tirar toda a mentira, Senhor, em nome de Jesus, que aqui cada jovem, Senhor, nesse tempo, que eu creio que o Senhor está levantando para ser propagador desta mensagem nesses dias, que seja, Senhor Deus, irresistível a palavra do Senhor na boca dos teus filhos, em nome de Jesus. Abra o apetite espiritual de cada um de nós, Pai, para que possamos, Pai, ter fome e sede da tua palavra, fome e sede de justiça, buscarmos o teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, Pai, esta é a nossa oração, é o nosso clamor. Usa a nossa vida, assim como o Senhor usou a Isaías quando teve a revelação do teu trono. Nós estamos entendendo o teu trono, o teu reino. Dá-nos, Pai, também, Senhor, de sermos usados. Envia-nos a nós, a cada um de nós, com a palavra, com o evangelho. Tire todo engano de nós, Pai, tudo aquilo que possa ainda tentar estar na nossa mente, no nosso coração, e que não foi o Senhor que depositou. Tire tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu falar antes que eu esqueça, eu posso esquecer até o final, pode sentar. A partir de quarta-feira agora, estaremos começando aqui na igreja a escola do reino, a escola de sacerdotes. Porque, afinal de contas, somos reis e sacerdotes constituídos por Deus. A Bíblia diz que ele morreu e na sua morte ele nos constituiu, morte e ressurreição, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então nós precisamos compreender o evangelho. Então vamos estar falando desde as coisas básicas da fé, da doutrina cristã, até as coisas mais profundas. Então, a partir desta quarta-feira, às 19h30, teremos o nosso culto com louvor e ministração da palavra. Venha aprender, venha, os jovens venham, porque Deus quer usar vocês. O tempo é muito de vocês, tá? E as trevas estão aí para querer confundir os jovens, envolver os jovens na trama de Satanás. Mas eu glorifico a Deus que tem alcançado vocês e a nós também, porque vivemos nesse tempo, então estamos vivos. Diga, tenho fôlego. Então todo que tem fôlego louva o Senhor. Venha louvar. Toda quarta-feira, além do domingo, nós teremos reunião aqui. Então venha aprender do Senhor. Estaremos dando um intervalo agora, e quando for 5h30 nós vamos retomar, ok? 5h30 nós vamos para a outra parte da nossa conferência.